Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula, a mais um encontro da nossa jornada de formação de consultores de People Analytics com o Power BI. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, no encontro de hoje, nós vamos construir mais um case prático, o nosso quarto case prático. Nós vamos falar sobre absenteísmo. Nós vamos construir um dashboard para análise de absenteísmo. Tá? E vamos falar um pouquinho sobre esse indicador, como que é a regra de negócio que a maioria das empresas aplicam no mercado de trabalho, como que você vai fazer o cálculo, como que você vai adaptar esses cálculos à regra de negócio aí da sua empresa, do seu cliente, da organização em que você trabalha ou presta serviço. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é importar as informações aqui para dentro do Power Query e do Power BI. Dando continuidade aqui ao nosso projeto, nós vamos ir para dentro do Power Query, né? Então vamos clicar aqui em transformar dados, ó. Vamos ver aqui transformar dados e ir para dentro do Power Query, tá? Então nós precisamos trazer aqui para dentro do Power Query a nossa ficha financeira, os nossos arquivos de folha de pagamento da ficha financeira do colaborador, tá? É com base nesses arquivos que nós vamos aferir o absenteísmo. É um absenteísmo baseado nos eventos da folha de pagamento. Esse mesmo indicador você pode aferir pelo seu controle de ponto, pelo controle de jornada, se você tiver um aplicativo que faz esse controle, show de bola, e vai depender muito da sua regra de negócio. Por exemplo, se você não trata o ponto todo dia ou toda semana, não faz muito sentido você aferir esse indicador de absenteísmo pelo ponto, porque vai ser meio que leite derramado também, igual a folha de pagamento. E aí é melhor você pegar a ficha financeira, porque você já tem o valor praticado, o valor fechado, né? Não é uma previsão. Eu recomendo muito quando você tem um controle de ponto e a rotina de controle de ponto no máximo semanal, aí sim você pode aferir esse indicador pelo controle de ponto. Senão, acaba sendo meio que leite derramado também. Então é melhor, pega da ficha financeira, que aí você já está pegando a ficha financeira para outros projetos, como hora extra, resumo da folha de pagamento, massa salarial, enfim, outras coisas. Você já aproveita e afere o absenteísmo também. Mas é leite derramado, né? É uma análise descritiva diagnóstica no máximo. Quando você tem um controle do ponto, você vai tendo ali, inclusive consegue planejar os dias à frente, como é que você vai lidar com a sua força de trabalho em decorrência do absenteísmo, beleza? Então se você tiver a rotina aí na sua empresa de aferir isso todos os dias, o controle do ponto, faz pelo controle do ponto que vai ficar show de bola, beleza? Mas começa pela ficha financeira, principalmente se você não tem maturidade no indicador, maturidade na rotina de aferição desse indicador, tá? Como que nós vamos trazer essa informação aqui para dentro do Power BI, para dentro do Power Query? Nós vamos fazer o seguinte: todo mês vai ter uma virada de folha. A gente vai gerar um novo arquivo, ou todo dia, né? Dependendo se você estiver fazendo pelo ponto, ou toda semana. Então vamos ter novos arquivos. Ao invés da gente ter que importar tudo isso de novo, ou juntar tudo isso num arquivo só e levar para dentro do Power BI, a gente vai fazer a importação por diretório, importação por pasta, tá? Então a gente vai setar lá dentro do Power BI para ele vir nesse diretório aqui e pegar os arquivos. E a cada novo arquivo ele vai estar pegando esse novo arquivo e inserindo ali no nosso processo de tratamento de dados, no nosso ETL. Isso tudo aqui a muito grosso modo, né? Eu sei que vão ter críticos aí de plantão que se assistir esse vídeo vão falar: ah, mas isso não é ETL, que não sei o que. Não tem problema, isso aqui é um case bem próximo da realidade que você encontra nas empresas hoje, devido à maturidade de dados que existe no Brasil, principalmente no Brasil. Então, esse é o cenário que você vai encontrar na maioria das empresas, tá? Então, eu sei que uma camada de ETL antes disso sempre é o ideal, via Pentaho, Python, SQL, qualquer outra ferramenta. E trazer bonitinho aqui para o Power Query é sempre a melhor opção. Mas, na maioria das vezes, você vai encontrar esse tipo de cenário, que é um cenário de extração para Excel e você consumir os dados através do Excel, beleza? Então vamos lá, para fazer essa importação nós vamos vir aqui em nova fonte, selecionar a opção mais, e aí aqui na opção mais, nós vamos ter a opção pasta, tá? Vai ter essa opção aqui, ó, pasta. Se você já trabalhar com Office 365, o Microsoft 365,
o SharePoint, o OneDrive Business, você pode usar aqui a pasta do SharePoint, que fica muito melhor, porque aí você ganha a vantagem, né, de ter atualização automática, não precisar do Getter. Então, se você tiver essa estrutura, show de bola, utiliza essa informação aí na sua empresa. Mas se você estiver trabalhando aí num ambiente local, não tem problema, seleciona aí a pasta. Aí é só clicar em conectar, cola aqui o diretório de onde estão os seus arquivos, tá? Clica em OK, ele vai dar um preview de tudo que tem nesse diretório, todos os arquivos, e aí você vai clicar aqui em transformar dados. Ele vai gerar aqui uma consulta do lado esquerdo, ó, com o nome da pasta, o nome do diretório que nós importamos. O nome da minha pasta era XLSX, porque fazia parte de um processo automático onde ele identificava a pasta, né? Mas vou renomear aqui essa consulta para ficha financeira, tá? Beleza. Se você já usa o Power BI há algum tempo, você vai lembrar que é possível vir aqui, ó, nessas duas setinhas. Quem ainda não usa mais tempo, se você clicar aqui nessas duas setinhas, ele vai juntar todos esses arquivos em um só. E aí você colocou um novo arquivo no diretório, ele vai juntando isso num arquivo só. Só qual o problema quando a gente faz isso? Embora seja o mais fácil. Ele vai criar aqui do lado esquerdo uma série de consultas, de etapas, uma pasta, um arquivo de referência, vai chamar uma função. E aí qualquer errinho que dá é muito difícil de dar manutenção seguindo aquela estrutura automática ali do Power BI, tá? Do Power Query. Então a gente vai fazer o mesmo processo, mas deixando mais clean e de uma manutenção mais fácil, tá? Para a gente implementar nos nossos projetos. Como que a gente vai fazer isso? Nós podemos fazer assim, ó, vamos selecionar a coluna Content, a coluna Conteúdo aqui, que tem os binários, né, dos nossos arquivos, e a coluna Name. Clica com o botão direito do mouse e remover outras colunas. Vamos deixar só essas duas colunas, tá? E aí agora nós vamos adicionar uma nova coluna. Vamos vir aqui na faixa de opções adicionar coluna, coluna personalizada. Não vou nem renomear essa coluna, porque depois a gente vai acabar não utilizando ela. E vou escrever aqui a função excel.workbook. Essa daqui, ó. Abre parênteses. E dentro dessa função nós vamos chamar a coluna content, ou conteúdo do nosso binário, da linha de binários ali, do nosso arquivo, tá? Feito isso, é só dar um OK. Ele vai criar uma nova coluna aqui com uma table, ou uma tabela, notem, ó. Então aparece aqui, em cada linha, uma tabela resumida. E aí agora sim nós vamos clicar nessa opção aqui dessas duas setinhas para ele expandir o conteúdo dessa coluna. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer as colunas que contém nessa nossa linha, em cada linha dessa, a tabela que está resumida traz essas colunas. Desmarca aí usar o nome da coluna original e marque só a opção Data, tá? Em alguns casos, pode ser que ele duplique a informação, porque ele pode estar entendendo como um intervalo de células e também uma tabela, se você tiver uma tabela dentro do seu arquivo, tá? Eu vou deixar marcado aqui o kind só para mostrar para vocês como que isso pode ajudar ou não. Então, cliquei aqui, ó, notem que em alguns meses, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Em alguns meses, ó, tá repetido, ó, a tabela a 11 de 2021 e a dezembro de 2020 estão repetidas. E aí ele tem um intervalo definido, um nomeado, né? E a sheet, a tabela, que é o que a gente vai usar. Por isso que às vezes é importante você expandir, fazer essa primeira expansão, também mantendo a coluna kind, senão ele pode duplicar a informação para você. E aí agora a gente vem aqui e deixa só as informações das sheets, tá? Beleza, filtrei. E aí agora de novo, o que a gente vai fazer? Clica aqui em expandir. Agora sim são as colunas da ficha financeira. E você dá um OK. Ó, ele já juntou aqui todas as nossas tabelas em uma tabela só. Vou selecionar aqui a coluna Content, a coluna Name. Vou remover elas. Beleza? Notem que a primeira linha é o cabeçalho, então a gente precisa vir aqui na opção aqui do lado esquerdo da tabela e selecionar usar primeira linha como cabeçalho. Ele vai promover a primeira linha a cabeçalho. Beleza? Um detalhe muito importante que a gente tem que estar atento aqui, ó, vou remover aqui também essa coluna de sheet.
Um detalhe que a gente tem que estar bem atento aqui é o seguinte, é um arquivo embaixo do outro. Então, esse cabeçalho que a gente promoveu, a primeira linha, quando ele for mudar de arquivo, porque ele foi colocando embaixo os arquivos, né? Ele botou janeiro de 2020, aí depois veio fevereiro de 2020, depois março de 2020 e assim por diante. Então, esse cabeçalho do segundo arquivo, do terceiro, do quarto, do N arquivo, ele ainda está aqui nas linhas. Então, por exemplo, se eu vier aqui na coluna tipo, que tem menos ocorrências, eu posso vir aqui, ó, carregar todas as opções, ele vai ler todos os arquivos da minha tabela, ó, e notem que ele trouxe aqui, ó, o nome da coluna. Aí basta eu tirar ele do filtro e vou resolver o problema, tá? Aí o que ele fez? Ele pegou todas as vezes que ocorreu de novo esse cabeçalho na mudança de arquivos, ele suprimiu, ele fez um filtro. Se ficou ruim de entender, deixa eu fazer um exercíciozinho aqui para vocês. Vou pegar um bloco de notas, trazer para cá, e basicamente o que ele fez ali? Ó? A gente tinha um arquivo aqui, janeiro de 2020, outro fevereiro de 2020, março de 2020, tá? Então aqui era janeiro de 2020, aqui fevereiro de 2020 e aqui março de 2020. Então o que ele fez? Ele pegou e foi botando um embaixo do outro, só que aqui a primeira linha é um cabeçalho, aqui é um cabeçalho, aqui é um cabeçalho. Eu promovi esse aqui como cabeçalho, a primeira linha do primeiro arquivo. A primeira linha do segundo, do terceiro, do quarto, do milésimo arquivo, eu não consigo promover ali naquela etapa. Então o que acontece? Ela fica ali no meio dos dados. Então, por exemplo, se for uma coluna de data, vai dar erro na hora, vai ser fácil de identificar. Mas se não for, pode ser que passe despercebido o erro, a gente leve para dentro do Power BI, faça as medidas, faça os relacionamentos e só depois, na hora de validar os dados, que a gente vai conseguir ver que tem alguma coisa errada e às vezes nem vai perceber que é isso. Então, sempre que tiver uma etapa como essa, tome esse cuidado, né, de filtrar depois o nome da coluna para não correr o risco de ter erro nas suas informações, beleza? Bom, feito isso, ele já reconheceu aqui, ó, a coluna de mês de pagamento como a data, né, como uma coluna data, as outras informações também. Então é só a gente vir aqui na página inicial, fechar e aplicar, tá? Feito isso, ele já vai trazer a informação aqui para dentro do Power BI e a gente já vai conseguir utilizar essas informações. Carregou, vou vir aqui numa nova página, eu já tenho aqui, ó, ficha financeira, ó, já está aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, a descrição do evento e o valor, eu já consigo ter ali uma visualização da representação dos nossos dados, da nossa folha de pagamento, de todas aquelas competências que a gente trouxe, tá? Agora a gente vai precisar fazer o quê? Relacionar essas informações com as outras informações que o nosso projeto já tem. Porque eu quero saber depois as horas normais do jardineiro, do pedreiro, do carpinteiro, do gari, do auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e assim por diante. Também quero saber por empresa, por filial, enfim, qualquer outros dados demográficos, eu vou querer saber o comportamento desses eventos. E depois a gente vai precisar fazer o quê? Pegar os eventos de absenteísmo, de ausências, né? E confrontar com as horas trabalhadas, com a hora de jornada, com as horas normais para a gente ter o nosso índice de absenteísmo. Beleza? Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é relacionar essas informações. Vamos vir aqui na exibição de relacionamentos, aqui na terceira opção, a exibição de modelo. E vamos criar aqui um novo diagrama e trazer para cá a nossa ficha financeira, a nossa de calendário e a nossa de empregados. Tá? Então essas duas aqui são dimensões de empregados e de calendário. E a ficha financeira é uma tabela fato. Como que eu vou relacionar aqui a minha de calendário com a minha ficha financeira? É lógico, você já deve ter percebido que eu vou relacionar o mês de pagamento com a coluna data da de calendário. Então vou clicar aqui, arrastar para cá e ele já vai criar o relacionamento. Lembrando que esse é o relacionamento ideal. Ó.
a tabela de dimensão com uma ocorrência, a direção do filtro sempre da dimensão para fato, e na fato eu posso ter N ocorrências, tá? Então eu poderia ter uma ocorrência para cada data lá, ou N ocorrências, como é o caso aqui. A nossa de empregado, nós vamos ter que relacionar ela, a matrícula do colaborador com a matrícula da minha ficha financeira. Então vou pegar aqui a matrícula, campo matrícula, acho que aqui está como cadastro, né? O número do funcionário. Deixa eu lembrar aqui como que ela tá. Tá como código do funcionário. Então, código do funcionário com matrícula. Beleza, também fez o relacionamento correto. Ó. Na dimensão, direção do filtro da dimensão para fato, e na fato N ocorrências. Beleza? Esse é o relacionamento ideal. Então significa que se eu vier aqui na minha de empregados e pegar, por exemplo, o nome da empresa e filtrar aqui, eu já vou saber quanto que cada empresa contribuiu nos eventos, tá vendo? Beleza? Show de bola. Esse é o primeiro passo que nós precisávamos fazer, né? Agora você precisa saber como calcular o absenteísmo. Provavelmente, quem é da área de RH há muito tempo tem aí a sua regra de negócio já estabelecida. Eu vou falar aqui um pouquinho da regra que comumente existe no mercado, tá? Então, como que é feito o cálculo do absenteísmo? Na maioria das vezes aí no mercado. Vamos colocar aqui uma caixa de texto. Expandir ela aqui e vamos escrever nela. Vou usar aqui o tamanho 18, negrito, que eu acho que fica mais fácil vocês verem. Então, o absenteísmo, normalmente ele é as horas ausências versus as horas trabalhadas ou previstas, tá? Depende aí da regra de negócio de cada empresa. Tem empresa que considera os seguintes eventos no seu absenteísmo. Então, eles consideram como absenteísmo. Porque voltou para. Eles consideram aqui no absenteísmo absenteísmo. Eles consideram absenteísmo assim. Eles pegam aqui, eles pegam lá faltas mais atrasos mais atestados, aí vai ter uma soma lá. Essa soma eles vão dividir pelas horas normais. O que é horas normais, Alexandre? São as horas que o colaborador realmente trabalhou, tá? Então, se ele faltou, tira a falta e confronta a falta, o atestado e o atraso contra as horas que ele realmente trabalhou. Essa é a primeira regra de negócio, que eu já vivenciei aí, né? Primeira regra. Segunda regra, que eu já peguei em projetos aí. Você pega faltas, fazer assim, ó. Você pega faltas, atrasos, atestados e diminui das horas normais mais as ausências. Já peguei caso assim. Terceira regra. Você pega tudo isso e confronta com as horas normais mais ausências mais horas extras, tá? Aí eles consideram tudo isso, as horas previstas mais as que foram executadas. Já teve uma empresa que me pediu dessa forma. Eu não entendi muito bem a lógica, mas
Eles trabalham assim há anos, né? Quarta regra que eu já peguei. Pegam isso tudo aqui. Faltas, atrasos, atestados. E inclui aqui férias, mais horas, treinamentos. E confronta com as horas normais, sem ausências. E horas extras. Tá? Horas normais, inclusive aqui, para todos esses casos, entra horas trabalhadas, mais horas trabalhadas noturnas, mais saldo de salário, tá? Que é aqueles dias que o colaborador trabalha no aviso, tá? Todos eles pegam esse caso aqui também. Quinta regra: empresas que têm filiais fora ou é matriz fora do Brasil, provavelmente pega essa outra regra aqui, ó. Uma dessas, né? Faltas, atrasos, eles chamam de absenteísmo, tá? Aqui mais atestados. Só que aqui, horas normais, sem ausência. A maioria das empresas internacionais confronta com a hora prevista, não com a hora realizada. Então aqui entra as horas normais, mais as ausências, vamos chamar aqui. Todas as ausências, tá? É um contra o outro. Aí seria o previsto versus o que se realizou de absenteísmo, ou o que se deixou de realizar. E aí tem uma sexta regra. Esse cachorro tá chato, hein? Uma sexta regra que seria assim: faltas e atrasos dividido pelas horas normais mais horas extras. Só que aqui tem dois tipos de absenteísmo. Tem o absenteísmo, que seria esse falta mais atraso, mais para diferenciar, porque por exemplo lá fora o absenteísmo é único, não tem o que a legislação impõe ou não. Lá não tem, na maioria dos países não trabalha igual aqui no Brasil, que o cara dá atestado e ele recebe o abono. É simplesmente absenteísmo, desconsidera a jornada dele. Então você tem o absenteísmo imposto, vamos dizer assim, ou legal, como algumas chamam, né? Que seria atestados, licença maternidade, licença paternidade, militar e assim por diante. Tá? Tudo aquilo que é previsto na lei que eu preciso abonar para o funcionário entraria nesse outro cálculo aqui. Então eu teria dois tipos de absenteísmo que somado eu confrontaria com as minhas horas normais e as minhas horas extras. E aí teria variações, né? Tem empresa que vai querer pegar só esse daqui e confrontar com as horas trabalhadas, vai querer só esse daqui com as horas trabalhadas, os dois com as horas trabalhadas, aí vai depender da sua regra de negócio aí, como sua empresa ela computa essas informações, tá? Mas basicamente são essas variações que vão ter do absenteísmo. Então agora nós vamos partir para quê? Para identificar aqui na folha quais são os eventos que compõem falta, atraso e atestado. Vai ser o exemplo mais simples que a gente vai fazer, tá? E eu vou confrontar com as horas normais. Então nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó, faltas, atrasos e atestados versus as horas normais. É o exemplo mais simples, tá? Depois vocês podem tentar exercitar todos esses outros cenários com as informações que a gente tem na nossa base de teste aqui sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá classificar os nossos eventos. Existem algumas maneiras da gente fazer isso. Primeiro de tudo que a gente vai precisar fazer é vir aqui na nossa ficha financeira e vamos criar uma medida, né? Vou pegar aqui nas nossas medidas, vamos criar uma nova medida para somar todos os valores da ficha financeira, né? Toda a coluna lá de valor da ficha financeira. Então vou chamar aqui de soma de valor. Soma dos valores. Aí vou botar aqui FF de ficha financeira, tá? Vai ser uma sum. Deixa eu dar um zoom aqui na barra de fórmula. Ó, vai ser uma sum
da nossa ficha financeira, valor, coluna valor, beleza? Shift Enter, temos a nossa medida. O resultado vai ser o mesmo, se eu trouxer aqui num cartão, e se eu trouxer aqui na própria coluna, o valor é o mesmo, tá? Isso é só a base para a construção das demais medidas. Vamos criar agora uma medida para identificar as horas normais, as horas trabalhadas. Então, eu vou vir aqui na nossa exibição de dados, na nossa ficha financeira, vamos filtrar aqui o evento horas, para ver o que tem aqui, ó. Acho que o zoom aqui não vai dar para vocês, né? Aqui, ó, eu tenho, ó, aqui são todos os eventos que tem horas. Então, quais são os que a gente vai considerar para achar as nossas horas normais? Nós vamos considerar aqui, ó, horas normais noturnas, e se tivesse aqui o saldo de salário, eu iria considerar, mas não tem, tá vendo? E olha que tem aqui, ó, várias outros eventos que muitas empresas consideram como absenteísmo, ó, doença, maternidade, acidente de trabalho, maternidade, paternidade, noturna, enfim, férias, ó, tá vendo? Então vou filtrar só esses dois eventos que eu mencionei aqui, ó, horas normais e horas normais noturnas, dá um OK. Ele já listou ali tudo que a gente vai precisar. Vou pegar aqui o código dos eventos, ó, é o código 1 e o código 100. Então é com base nesses dois eventos que nós vamos criar a nossa medida. Essa é uma maneira de fazer, usar a Calculate. A gente vai usar a Calculate aqui na construção da nossa medida. Então vai ser aqui, ó, horas normais, ou horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas. Vai ser uma Calculate. Deixa eu dar um zoom na barra de fórmula de novo. Ó, Calculate da nossa soma de valores da ficha financeira. E aqui nós vamos filtrar pelo evento da ficha financeira. Ó, evento igual a 1. Só que são dois eventos, né? Pode ser vários outros eventos. Então, como que a gente faz? Em vez de a gente criar vários filtros, vamos fazer o seguinte: nós vamos usar aqui da ficha financeira, vamos usar uma função chamada in, e aí a gente pode declarar várias opções para ele filtrar. Então, eu vou colocar aqui primeiro 1 e o código 100, fecho chaves e fecho parênteses da Calculate. Está aqui a soma das nossas horas trabalhadas, beleza? Voltando aqui na visualização, então se eu vier aqui, horas trabalhadas, ó, esse é o valor que nós temos de todas as fichas financeiras que nós importamos, é o valor de horas trabalhadas no nosso projeto. Agora a gente precisa identificar as que são absenteísmo, as que são ausências, para a gente confrontar um com o outro. Olha que interessante, assim, eu fiz aqui dentro da Calculate usando vários códigos. Qual a outra maneira que a gente poderia fazer? Lá no Power Query, eu podia ter uma coluna agrupando essas informações, tipo de evento, grupo de eventos. Ah, esse evento é hora normal, esse evento é hora extra, esse evento é ausência e assim por diante, tá? Isso você pode trazer já do seu banco extraído com essa coluna de grupo de evento, de agrupamento de evento, ou você pode fazer no Power Query utilizando aquela função de inteligência artificial que o Power Query tem, onde você diz para ele, olha, se tiver alguma coisa escrita evento, já bota essa informação aqui para mim, ou então criar uma coluna condicional. São opções que a gente tem para criar esse mesmo filtro para diferenciar o evento que é absenteísmo dos demais eventos, ou que é hora normal, como nós fizemos aqui, que é hora extra, que é benefício, enfim, qualquer outro agrupamento que você queira dar ao seu projeto. Beleza? Então vamos fazer agora os de absenteísmo. Vamos criar uma medida, mas antes vamos consultar, né? Vamos ver aqui qual que é a informação. Vamos vir aqui então, tira o filtro e vamos pegar aqui primeiro faltas. Desconto de horas faltas, ó. Ah, Alexandre, vou descontar o DSR faltas? Vai depender da regra de negócio da sua empresa, tá? Dependendo de como for a regra de negócio, vai considerar esse evento aqui também. A maioria das vezes eu recomendo não usar, porque o DSR já não é produtivo, né? É o domingo ou o descanso que o funcionário tem, que você remunera ele, mas não tem produção nesse dia, né? A não ser que é uma indústria, uma empresa que não para, aí faz sentido considerar o DSR.
Beleza? Então, ó, desconto de horas faltas. O evento é o número 3. Então já podemos criar aqui a nossa medida. Na verdade aqui, ó, eu posso pegar a nossa medida de horas trabalhadas, economizar nosso dedo, copiar ela, vir aqui nova medida, colar e chamar aqui de horas faltas, por exemplo. E só vamos mudar aqui para o código 3. Ah, Alexandre, mas é só um código, por que não uso igual? Porque se amanhã ou depois surgir outro evento, fica fácil de dar manutenção. Dou um Enter, volto aqui na nossa ficha financeira, vamos achar agora atestado. Ó, horas atestados até 15 dias e até 15 dias noturno. O evento 14 e 113. Então vamos vir aqui de novo, nova medida. Nova medida. E vou mudar aqui, ó, 14 e 113. E o nome aqui, horas atestados. Dou um Enter. Já temos nossa atestada. Vamos voltar aqui na ficha financeira e vamos ver se tem alguma coisa de atraso. Atrasos, vamos ver se tem alguma coisa. Ó, desconto horas atraso. É o evento 2457. Então vem aqui, nova medida de novo. Nova medida. Colo aqui e vou jogar o evento 2457. E vamos chamar aqui de horas atraso. Beleza? Dou um Enter. Depois de dar o Enter aqui, a gente já pode voltar aqui na nossa visualização e vou colocar aqui as 3 ocorrências, ó, atestado, vamos botar aqui atestado, vamos botar aqui atraso, vamos botar aqui falta. Então eu tenho aqui essas informações, ó. Isso aqui seria o nosso absenteísmo. A soma desses 3 versus esse outro valor vai ser o nosso absenteísmo. Então agora a gente precisa criar uma medida que some esses 3 eventos e confronte aqui com as horas trabalhadas. A gente pode fazer isso de diversas maneiras. Eu vou fazer aqui usando uma função divide, que é o seguinte. Vamos chamar aqui de absenteísmo. Eu vou chamar aqui, vou botar o percentual, porque nesse caso aqui é percentual. Então eu vou chamar ele aqui usando a função divide. E dentro do numerador da função divide, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar a atestado mais a atrasos mais a faltas. Vírgula, que aí até então era o numerador, agora é o denominador, que são as horas trabalhadas. E aí nós temos o nosso absenteísmo. Simples assim, tá? Não precisa ficar complicando as coisas não. Essa é uma das maneiras, tá? Pode ser feito, você pode fazer uma medida só das ausências, aí confrontar com as horas trabalhadas, você poderia fazer todos esses cálculos em variáveis na mesma medida ter o absenteísmo. Então tem N maneiras de fazer a mesma coisa. A mais intuitiva para mim é essa daqui. Então se eu arrastar para cá agora, nós temos o nosso absenteísmo, vou transformar essa medida em percentual. Então deu 0,76, vamos conferir? Vou pegar aqui a calculadora. Não deu certo. Espera aí. Deixa eu fazer em outra tela aqui, porque senão ele expande. Então seria 280,25 mais 40,55 mais 41,15 dá 361,95 dividido por 47,640 dá 0,59 7,59, que aí dá os 0,76%, tá batendo aqui o nosso absenteísmo, beleza? Então, ó, já achamos o nosso índice de absenteísmo. Alexandre, eu quero montar um painel que isso me traga representação em valor, né? Se eu estou pegando da ficha financeira, além do índice aqui, né, da representatividade, eu quero também ter o meu valor absoluto dessas informações. Então é só vir aqui, criar uma nova medida. A gente vai usar uma função muito complexa aqui, valor absenteísmo, valor ausência, tá? E vamos usar uma função muito complexa aqui do DAX, mas que vai nos ajudar a chegar ao valor, que é simplesmente fazer o que? Atestados
horas atestados mais faltas, botei igual, tô falando que é complexo, mais atrasos. Aí, pronto. Depois dessa função tão complexa, a gente tem aqui o valor. Deixa eu só pegar essa medida aqui, eu salvei na Decalendário, vou botar na tabela de medidas, beleza? Feito isso, ó, temos aqui o nosso valor absoluto. Então agora a gente já consegue criar um painel onde a gente consiga ver o índice, valor absoluto, estratificando, né, por cada um dos eventos, um comparativo com as horas normais e um comparativo ao longo do tempo, da linha do tempo, do comportamento do nosso absenteísmo. E a gente pode inclusive ter meta para isso, né? A gente pode, a nossa empresa pode ter uma meta, ó, absenteísmo 0,76. De repente, quando você fizer aí no cenário da sua empresa, isso vai estar 1,5, 1,8, vai estar 3. Então, e aí, a partir desse número, você já consegue estabelecer uma meta e ir buscando, aferindo mensalmente como está o atendimento dessa meta. É muito saudável e não se compare de imediato com o mercado, tá? Pegue o seu histórico para trás, tente aferir e vá amadurecendo esse indicador ao longo do tempo aí, conforme vocês forem caminhando com políticas de gestão dentro da organização de vocês, beleza? Vamos então agora fazer o nosso storytelling, né? Montar aqui o nosso dashboard. Eu vou pegar um plano de fundo que está pronto no Figma, inclusive vai estar aí no material para vocês, né? E mais à frente a gente vai ter uma aula específica de Figma, mas até então eu vou pegar lá o background, jogar aqui e começar já a montar o nosso dashboard de absenteísmo. Então vamos lá, vamos montar aqui o nosso painel. Vou colocar aqui já o fundo da tela, o background. Depois vai estar junto aí para vocês no material. E podem ficar à vontade, né, para variar, criar no PowerPoint ou em outra ferramenta que você já tem familiaridade. Pode ficar à vontade aí para poder criar sua versão do background. Beleza? Já ajeitar o microfone aqui. Beleza, vamos lá então. Eu vou adicionar aqui alguns cartões, logicamente, com as medidas que nós construímos, né? Então vou pegar aqui, ó, horas atestado. Vou criar outro com horas atraso, outro com horas faltas, outro com horas trabalhadas, outro com valor do absenteísmo. Basicamente, acredito que vão ser esses. E vamos pensar numa hierarquia para a gente seguir, né? Então, primeiro o que vai chamar mais atenção, que vai atrair mais atenção, eu vou usar aqui a função não, a hierarquia a partir do índice, né? Vou pegar aqui o nosso índice de absenteísmo. Esse aqui vai ser a primeira informação, a mais intuitiva, né? Então vou posicionar ele aqui. Vou dar uma personalizada nele, né? Porque ele está meio grotesco, vamos dizer assim. Vou dar uma diminuída nessa fonte. Então no valor do balão aqui, vamos passar ele para 20. Botar uma fonte mais clara, né? Para fazer o contraste. E vou remover aqui a tela de fundo para que ele dê um contraste aqui com o nosso background, ok? Eu pessoalmente gosto muito do cartão de linhas duplas, esse aqui, ó, linhas múltiplas. Eu acho que ele é mais flexível na personalização, embora esse novo cartão, não sei se vocês já observaram, mas tem um novo cartão aqui, né, que ele tem uma personalização mais apurada, ele também permite fazer coisas bem legais, tá? Eu vou até colocar ele aqui, esse novo cartão, para a gente aproveitar e fazer um overview dele. Então, tem uma série de outras funções nesse cartão. Inclusive, ele pode ter mais de uma medida, né? Mas eu vou personalizar ele individualmente aqui. Basicamente, as opções vão estar aqui em textos explicativos, na parte aqui de layout. Se você tiver mais de uma medida, você pode optar pela parte por formar ele como grade ou ordenação na vertical, na horizontal, enfim. E aqui no cartão, se você quer ter borda, se você quer arredondar a borda, enfim, tem uma série de fatores que você pode utilizar aqui, inclusive um background. Você poderia pegar aqui uma imagem, sei lá, essa daqui, e ele ficaria como background do cartão, tá? Se quiser botar ícone, enfim. Vou tirar a borda dele, vou tirar o preenchimento dele, e aqui no preenchimento eu vou colocar a fonte mais clara do título aqui, né, do label, e aqui da informação propriamente dita. Diminuir aqui para 20. Legal que agora a gente pode escolher
como que é esse título, se é em cima, se é embaixo. Antes era chatinho pra caramba isso, você tinha que alternar entre o cartão normal e o cartão de linhas múltiplas para ter essa variação. Agora você pode escolher, ó, acima do valor ou abaixo do valor, tá? Só mudar esse título aqui, porque se já está ali o percentual, né? Não precisa a gente repetir a informação, senão fica redundante. Percentual. Poderia chamar de índice de absenteísmo, eu vou deixar assim, tá? A gente pode também, aqui ó, ele está como retângulo, eu posso botar como cantos arredondados, e aí eu posso diminuir aqui o arredondamento, né, da borda do cartão. Mas para isso eu preciso habilitar o preenchimento dele, né? Aqui em preenchimento, forma. Eu posso personalizar, inclusive aqui, que eu achei uma coisa bem legal. Você consegue uma borda só arredondar, na outra não, coisa que antigamente não tinha, né? Nessa parte aqui de personalização. No layout aqui, como eu falei, se você colocar mais de uma medida, por exemplo, eu poderia colocar aqui mais de uma medida. Ele está aqui com absenteísmo, eu poderia colocar as horas trabalhadas. Ó, aí eu tenho 2 cartões. Então, até para fazer aquela faixa, né, fica legal. Posso fazer estilo grade, ó, então poderia colocar aqui horas faltas, horas atraso e hora atestado. E aqui nas opções de formatação dele, colocar como grade, em vez de vertical, aqui horizontal vertical, posso colocar como grade, e aqui eu defino quantas linhas eu quero, ó, e quantas colunas. Ó. Então praticamente está pronto aqui o nosso cartão, tá vendo? Já fica tudo organizadinho. Beleza? Posso personalizar aqui a parte do texto explicativo. Então, por exemplo, no caso do absenteísmo, eu quero que ele use a Segoy Semi-Bold aqui em horas trabalhadas e vou colocar, sei lá, um amarelo. Tá vendo? Vou colocar centralizado e no caso do label, né? Mesma coisa. Eu vou botar a Segoy mesmo, mas com bold. Beleza? Já no caso do índice do absenteísmo, vai ser o azulzinho ali, mas eu também vou usar a Segoy Semi-Bold, centralizado, e vai ser aqui, já tá, né? Beleza. Beleza. As faltas, para ter um guia de cor, por exemplo, poderia vir aqui, a série faltas, vou botar Segoy Semi-Bold também, e vou colocar uma cor mais perto do vermelho aqui. As horas atraso, seleciono aqui também, ó. Vai ser um lilás. Tô fazendo meio papagaiado, tá? Mais para mostrar para vocês a variação, né? Não vou abusar. Não abusaria das cores, né? Tanto assim num projeto. Aí. E o horas atestado, mesma coisa. Cadê? Horas atestado. Horas atestado. Atestado geralmente remete a medicina. Eu vou botar um verde. Tem esse guia de cor, né? Do SESMIT. Beleza. Então, tá vendo? Num cartão só, em um cartão só, a gente tem ali 5 visuais, né? Tudo agrupado e fica responsivo. Então, assim, você consegue ajustar de uma maneira que ele fique responsivo e se ajuste ao layout que você está praticando, né? Só detalhes que eu deixei aqui. Uns ficaram centralizados, outros não, né? Então, horas atestado aqui não ficou centralizado. Aí fica feio, né? Vamos ajustar aqui. E o horas faltas. Beleza? Poderia botar uma moldurazinha nesses cartões, né? Aqui nos cartões, ó, eu posso botar um preenchimento, posso botar uma imagem de fundo, poderia botar um ícone de repente.
eu ver se eu acho algum ícone fácil aqui. Aqui, artes e fotos, ícones. Deixa eu ver se eu tenho algum ícone aqui. Não tenho nenhum ícone. Vou pegar a logomarca aqui, só para exemplificar. Tá vendo? Vou botar para ajustar. Aí, tá vendo? Aí eu poderia ter o ícone. Pode. Aí você pode, inclusive, fazer o ícone centralizado, à esquerda, à direita, embaixo, em cima e assim por diante. Tá? Depois eu vou fazer uma aula sobre isso. A gente pode usar aqui em imagem o ícone, tá? Por exemplo, eu poderia pegar aqui, botar ali a minha logomarca, botar para ajustar e botar à direita. Tá vendo? Ela fica aqui alinhado, ou à esquerda do texto. Tá vendo? Então dá para brincar bastante com esse cartão, viu? Dá para fazer bastante coisa. Fica bem legal aqui a personalização. A barra de destaque que tem lá na linhas múltiplas, né? Aqui também tem. Vou botar um amarelo aqui para vocês verem como é que fica. O fundo tá branco, por isso que não tá dando contraste. Deixa eu tirar aqui, ó, a área de fundo, ó. Tá vendo? Aí fica aqui a barra de destaque. Você pode fazer inclusive ela num formato mais arredondado, né? Colocando inclusive a transparência, tá? Não vou usar aqui não. A borda, deixa eu achar aqui a borda. Aqui em personalizar estilo. Deixa eu habilitar aqui fronteira visual. Tá vendo? Ó, aqui ficou arredondadinho, os outros cantos ficaram todos com quina, né? Sem arredondar. Então você pode fazer um cartãozinho bem personalizado. Ó. Então ficou bem legal essa opção. Parabéns aí para os envolvidos da Microsoft. Tá? Ficou muito bom, ficou bem legal. Inclusive é personalizável, né? Tá vendo? Ó? O Horas Trabalhadas não tem o fundo, porque eu personalizei, né? Os demais tem. Então, acho que é uma grande opção aí para você personalizar os seus cartões, tá? Personalizar ali os seus cartões. Tamanho estreito. Vou colocar aqui a transparência para ele ficar bem degradê. E não branco, vou botar um azul próximo do que a gente precisa. Ficou feio, né? Deixa eu tentar chegar nessa paleta de cor aqui. Só para dar uma realçada. Aí. Beleza? Então dá para personalizar bastante essa questão dos cartões aqui, fica bem legal, tá? Eu acho que é um avanço e tanto aí para a Microsoft. Antes a gente sofria para poder fazer isso em HTML, ficar baixando visual personalizado, e agora dá para brincar bastante com esse cartão e deixar ele com uma cara mais bacana aí dentro dos nossos projetos. Beleza? Então, beleza, vou até deixar aqui, ó, esse índice aqui. Só vou corrigir a questão das medidas, porque, ó, horas faltas não tá como moeda. Uma coisa que a Microsoft ainda vai corrigir, eu tenho fé, é botar aqui o português, né, do Brasil, o real, mais fácil para a gente acessar, baseado no idioma. Então, vamos ver aqui, português Brasil. Ou pelo menos eles identificassem, né, a cada projeto. Normalmente a gente tem que procurar a primeira vez, depois fica ali no recente, né? De repente ele poderia salvar esse histórico pelo projeto, não só por você ter aberto hoje o projeto, mas o histórico, né? Você já mexeu uma vez, que ficasse sempre com a informação. Então, vamos pegar aqui mais uma vez, português Brasil. Agora horas trabalhadas. Aí. Beleza? Esses outros cartões aqui a gente não vai usar, então eu já vou transformar eles em outros visuais. Esse aqui eu vou usar para fazer um visual do tipo, para a gente ter uma análise por cargo, tá? Então vou usar como
uma barra clusterizada. Vou posicionar ele aqui nesse quadrante, nesse container. Esse outro eu vou colocar aqui. Esse outro eu vou deixar aqui para nossa análise ao longo do tempo. E um deles aqui eu vou deletar. Beleza. Vamos agora criar esses gráficos. Primeiro aqui, horas trabalhadas por cargo. Então a gente já criou o relacionamento, então está funcionando o relacionamento. Se eu pegar aqui o valor das minhas, não horas trabalhadas, né? Aqui na verdade eu quero o meu índice de absenteísmo, ou o meu valor de absenteísmo, quanto custou, né? Essas ausências. E vou fazer aqui a análise pela dimensão do cargo, dos cargos, né? Eu já consigo ver aqui os cargos, tá? Esse em branco aqui é uma inconsistência que tem na base, porque são bases diferentes de cases diferentes, tá? E eu acabei não corrigindo, então apareceu aqui em branco. Mas só filtrar aqui, ó, para não aparecer, já fica bonitinho o visual. Logicamente que num case real a gente faria um saneamento nessa base, né? Eu acabei não tendo tempo de corrigir isso antes de gravar a aula, né? Antes de gravar o vídeo, tá? Me perdoe. Vou pegar a formatação que eu dei nos cartões, vou dar aqui no gráfico. Tá vendo? Ele dá uma adiantada. Já deu uma adiantada. Pelo menos removeu o fundo, aplicou algumas paletas, algumas cores da paleta. Então já vou tirar aqui esse... Opa, não era para tirar tudo não. Quero tirar aqui o eixo Y, o rótulo do eixo X. Esses valores aqui eu não preciso, porque eu vou habilitar o rótulo de dados aqui, ó. Eu quero ganhar espaço. Vou colocar o rótulo de dados numa cor de destaque. Vou colocar o branco mesmo. O eixo Y vou colocar branco também, para dar um destaque. E vou aumentar aqui a largura máxima da área para que eu possa ver a descrição da função do cargo, né? Geralmente quando a gente pega uma base que os cargos são muito extensos, é bom você pegar um apelido do cargo, talvez o primeiro nome, operador, pedreiro, alguma coisa do tipo. Esquecer os níveis, coisa do tipo, tá? E o título aqui também, vou colocar um título na cor branca e vou centralizar. Beleza? Ó, tá aí o nosso visual já com um ranqueamento do absenteísmo por cargo. Vou pegar a mesma formatação que eu fiz aqui, vou transformar esse visual aqui num gráfico de barra também. E vou classificar aqui por faixa etária. Então aqui eu tenho, em vez de horas atraso, eu vou colocar o nosso valor de absenteísmo. Vou tirar as horas de atraso, e vou colocar aqui a idade, grupo. Foi o agrupamento que a gente fez de idade. E aqui eu tenho a faixa etária. E vou... Também tem aquele problema da inconsistência, né? Tem mais matrícula na ficha financeira do que tem matrícula na de empregados, e aí está gerando essa inconsistência. Vou pegar a mesma formatação que eu dei aqui e vou aplicar lá na outra. Ó, já ganho bastante tempo. Aqui nós vamos fazer uma análise por tipo de cargo, então eu vou pegar aqui, trocar a medida, trocar a nossa medida para valor... Ah não, já está, valor do absenteísmo, vou mudar aqui... Vou colocar o tipo do cargo. Vou trazer para cá. Olha, ele já aceitou aqui, já. Vou filtrar aqui. Isso aqui é uma péssima prática, tá? Não é boa prática fazer isso não, tá? Eu realmente peço desculpa, eu não tive tempo de sanear a base devidamente a ponto de não trazer esses valores em branco. Mas quem me conhece aí sabe que no dia a dia isso não acontece, né? Beleza? Feito isso, vamos mudar só esse rótulo de dados aqui que está bem estranho, né? Vamos mudar ele aqui, deixar ele padrão. Rótulo de dados aqui, série todos, posição, extremidade externa, aí. E exibir unidades nenhum para ele trazer o valor cheinho, beleza? Bom, feito isso, ó, praticamente pronto o nosso dashboard. Só falta aqui a linha do tempo. Vamos fazer aqui então mesma coisa. Trocar aqui de horas faltas. Aqui eu tenho duas sugestões para dar para vocês. Uma é a gente usar o valor do absenteísmo e fazer uma análise meio que preditiva, né? Simular uma análise preditiva. Pegar aqui, ó, mês.
E aqui, em vez de só, vou botar mês e transformar em gráfico de linha. O gráfico de linha, ele dá essa opção da gente fazer uma previsão. Se eu só copiar a formatação e jogar aqui, para a gente adiantar um pouco. Então, gráfico de linha, vamos fazer o seguinte. Aqui, deixa eu editar aqui o gráfico. Valor do absenteísmo soma mês. O mês vai vir aqui para o eixo X. E aqui eu tenho janeiro, fevereiro, abril, junho e tal. O que nós vamos fazer aqui? Vamos vir aqui na formatação do gráfico e habilitar a previsão. Ó, habilitou a previsão. Em mais opções, a gente vai ter aqui a opção de previsão. Aqui embaixo, ó, previsão. O que é essa previsão? É como se fosse um forecast, é como se fosse uma análise regressiva tentando fazer uma análise preditiva, tá? Quanto tempo eu quero prever para o futuro? Eu vou botar aqui que eu quero prever... Opa, estou aumentando, tem que... Eu quero prever 2 meses. E vou ignorar os 3 últimos meses. Sazonalidade eu vou deixar automática e vou aplicar a informação. Ah tá, como eu estou pegando mês aqui, tem 12, não faz muito sentido ele regredir aqui, né? Eu vou botar comprimento da previsão 2, ignorar 4, deixa eu ver se ele vai aceitar. Não está aceitando, está dando algum erro com relação ao mês, deixa eu ver aqui. Para a previsão, os dados não podem ter valores vazios. É que tem valor vazio aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mudar aqui para ano. Em vez de analisar por mês, vou pegar por ano aqui. Aí. Vamos tentar fazer agora filtragem básica. Ah, tá. Eu até vi aqui o que era. Vamos tentar com mês aqui de novo. Vou tirar o ano. Vou mover isso aqui. E o mês em branco lá. Aí. Agora acho que vai a previsão. Vamos voltar lá então na previsão. Mais opções. Aqui. Então vamos lá. Ignorar os 3 últimos, comprimento da previsão 2 e vou deixar a sazonalidade assim mesmo. 2. Não deu. Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar o ano mesmo. O que eu simulei tinha dado certo, né? Aconteceu alguma coisa. Então deixa eu voltar o ano para cá, tirar o mês e ver se ele vai deixar fazer a previsão. Às vezes dá uma bugada mesmo. Aí, agora deu. Eu acho que era até bug, tá? Me perdoe aqui, mas eu vou tentar fazer com mês. Só para desencargo de consciência. Volta aqui o mês. Ó, tá vendo? Foi bug, tá? A culpa não é minha não, foi o Power BI. Acontece. Vamos lá. Então, voltando aqui no nosso exemplo, ó, vou diminuir o comprimento de previsão para 2 meses, vou ignorar os 3 últimos e vou manter o intervalo de confiança em 95%. Não está dando certo com mês. Acho que vai ter que ser ano mesmo. Vamos no ano mesmo. Apaga o mês. Volta aqui no ano. Aí. Vamos habilitar a previsão. Desabilita aqui e habilita. E aqui, em mais opções, vamos tentar fazer agora. Vou botar 2 e vou ignorar o último. Aí. E aqui, ó, na linha de previsão, vou botar uma cor bem destacada, um amarelão, para ficar fácil da gente entender. O que ele está fazendo aqui? Com base aqui no nosso modelo de aprendizado, entre aspas, né? Ele está pegando aqui os anos, aqui 2016, 2017, 2018, 2019 e tentando aqui em 2020, 21 e 22 manter
uma similaridade, achar a similaridade através da regressão linear, de uma técnica estatística, ele está tentando achar qual é o comportamento ideal que esse indicador vai assumir. Quem já estudou aí um pouquinho de regressão linear, de análise preditiva, sabe que é com base num percentual da sua amostragem de dados que você treina a máquina, né? Ele pega parte, separa para treino, parte ele separa para teste. Então ele pega parte dos seus dados e fica ali treinando o algoritmo, e no outro ele fica validando. Ah, eu treinei com esse daqui, deixa eu ver se está certo. Aí ele fica comparando. Ele traça uma linha da onde vão estar posicionados os seus indicadores o mais próximo possível do que é ideal, vamos dizer assim, do cenário perfeito. Então, ele está pegando aqui de 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e tentando prever aqui qual foram os dois pontos à frente a partir de 2020. Só que eu pedi ele para ignorar 2 pontos, então ele retrocede, 1 ponto na verdade, né? Então ele retrocede da previsão 1 ponto. Então esse cenário aqui, ó, de 2021 é um cenário onde ele treinou e testou, vamos dizer assim, para dar um resultado para a gente. E olha que legal, ele previu um limite superior de 114 mil, ou seja, o máximo que esse indicador chegaria, e um limite inferior de 17 mil, ou seja, o mínimo que esse indicador chegaria. E aí, com base nesses algoritmos, em todo esse cálculo, ele traçou aqui uma previsão de 65 mil. E o realizado, né, do indicador foi esse aqui, 81, 16 mil a mais. Então vamos botar aí quase 30% de variação entre a previsão e a realização. Poxa, ele, mesmo já tendo dado, ele errou, só que ele despreza isso, esse dado aqui, ele está pegando para trás. E por que esse desvio é tão gritante aqui? Se a gente pegar aqui, ó como que era a média da empresa nos últimos anos, né? Ó, 4, 4, 4, 5, 7, de repente, pum, foi lá para cima. Então, prejudica, né? A qualidade dos dados aqui, desse exemplo, prejudica a análise da máquina, não é que calcule tão errado assim. Vou pegar outro exemplo depois, fazer esse mesmo gráfico, num vídeo separado, para a gente explorar mais a fundo como que isso aqui é útil, como que isso aqui é poderoso, tá? Já saiu uma função DAX que faz análise com a regressão linear, pode te ajudar a fazer análise preditiva, mas esse forecast aqui, eu já validei ele em alguns cases, ele fica muito perto aí de uma regressão linear bem feita aí com machine learning, tá? Beleza? Então, essa era uma primeira sugestão, a gente ter esse visual aqui de forecast, tá? Outra opção, a gente poderia ter aqui uma análise com todas as linhas, tá? Deixa eu duplicar essa página aqui só para a gente simular. Eu poderia ter aqui um gráfico de linha e ter aqui não apenas o valor do absenteísmo, mas também o valor das horas atestado, das horas atraso, das horas faltas. E você tem um comparativo aqui do comportamento geral. Fica um pouco poluído, poderia tirar aqui os rótulos, talvez as grades. Seria uma opção também. Opa! Outra opção de visualização aqui ao longo do tempo, se houvesse uma meta, né, você poderia colocar aqui a meta e ir acompanhando a meta ao longo dos meses aqui para ver se você está batendo o absenteísmo ou não, tá? O índice de absenteísmo. A gente poderia pegar aqui, inclusive, só o índice e remover todas as outras. Ó, percentual. E se a gente tivesse a meta, digamos que a meta fosse 0,5%, 1%, você teria aqui a condição de já analisar. Inclusive com linha de tendência. Poderia vir aqui, ó, nas opções e pegar uma linha de tendência. Ele faz uma análise também com base no seu conjunto de dados e traça uma tendência desse indicador, para onde esse indicador está indo. Bota uma cor bem chamativa para contrastar com os seus dados, ó, e você tem aqui uma linha de tendência. Então você viu aqui que 2020 2021 passou grotescamente, né, da linha de tendência que ele havia estabelecido. Tá? São sugestões aí de visualização para vocês praticarem, para vocês analisarem e construírem, né, e exercitando essa questão da análise de dados. Né? Porque construir o dashboard em si, beleza, não é, vamos dizer assim, vamos ser bem realista. Com o Power BI se torna muito fácil, muito intuitivo, né? Lógico que tem as medidas, tem os cenários, tem os contextos que você precisa analisar, toda a estrutura do projeto para ele ficar sustentável, para ele ser um projeto robusto, exige esforço, lógico, eu não estou dizendo que não.
Mas é bom, o Power BI é muito intuitivo, é muito gostoso assim de você criar projetos com ele. Agora, extrair valor dessas informações que é o pulo do gato que você profissional precisa desenvolver, tá? Futuramente a gente vai ter matéria só sobre isso, a gente vai conversar só sobre isso. Mas já comecem a exercitar. O que que esse gráfico aqui me diz? Pô, o que me traz de valor saber que quem me gera mais absenteísmo é de 31 a 40 anos? O que eu posso fazer com essa informação? O que essa informação me traz de valor que eu posso usar ela a meu favor a fim de diminuir o absenteísmo? A mesma coisa, o público aqui, tipo de cargo ou cargo. Será que eu consigo estratificar essa informação por colaborador? Então, essas perguntas você vai se fazendo e vai tentando responder com os dados, e isso vai gerando em você um feeling, um nível crítico, uma análise crítica que o mercado adere muito, que o mercado precisa muito dessa qualidade, desse skill, dessa habilidade. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Estamos aí quase no meio, né? Quase no meio não, ainda faltam algumas aulas para a gente chegar no meio da jornada. Mas tenho visto bons resultados, tenho visto pessoas que estavam agarradas com. Não conseguiam sair do lugar com Power BI, estão progredindo, estão construindo projetos. Tem pessoas que nunca tinham ouvido falar e estão desenvolvendo coisas legais. Continuem, a gente tem aí bastante aulas ainda para desenvolver, para explorar essa ferramenta super poderosa que é o Power BI, tá? Vou dar só um tapa aqui nesses visuais que ficou com a borda, né? Eu botei a borda para exemplificar e acabei não tirando. Deixa eu aqui em cartões. Deixa eu lembrar onde é que é. É aqui. Acho que é aqui em preencher. Ah não, aqui é o cartão, né? Aqui é o cartão. Preenchimento, forma, cantos arredondados. Ele ficou com tamanho e estilo. Agora eu esqueci onde que é. Vou deixar assim. Se eu lembrar depois eu tiro e falo para vocês onde que é. Eu esqueci onde é que é a moldura, né? Na verdade aqui é a moldura. E eu já me esqueci onde é que está a moldura. Moldura de todo o visual. Borda, imagem de fundo, layout. Agora eu esqueci realmente. Texto explicativo, valores. Se eu achar aqui eu falo com vocês. Não tô achando não. Não tô achando. Beleza, gente, ó, é isso. Mais um case, ó, ficou bonito, gostei desse aqui, viu? Ficou legal, ficou bem interessante. Tem pontos de melhora, né? Essa questão da moldura que eu acabei colocando e esqueci onde é que tira. Deixa eu pegar outro visual aqui e ver se eu lembro. Odeio. Aqui, a fronteira visual. Eu odeio não concluir alguma coisa. Então, estamos concluindo aqui. Tirando a fronteira visual de todo mundo. Poderia dar uma melhorada na questão do visual aqui, talvez dos cartões. Botar uma análise, algumas análises que eu gostaria de construir aqui, né, mas não vai dar tempo, comparativo ano a ano, né, o same period last year, então, 2020 para 2019 cresceu ou diminuiu, cresceu quantos por cento, fazer essa análise aqui com esse gráfico fica bem legal, tá, e tem uma série de outros detalhes que a gente poderia fazer aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem o conceito do absenteísmo, deu para vocês verem o poder que esses dados têm mesmo vindo da ficha financeira, e aí comecem a exercitar essas perguntas de negócio, como resolver um problema, como responder uma pergunta dessa de negócio com a utilização da análise de dados, beleza? Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, compartilhe esse vídeo nos seus grupos lá do WhatsApp, Telegram, Facebook, onde você tiver grupo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo gratuito. E se você ainda não é membro da GPower Analytics, eu te recomendo fortemente a se tornar membro. Aproveite aí que nós vamos lançar uma nova turma da Trilha Express agora no mês de agosto, comecinho do mês de agosto eu vou abrir turma da Trilha Express, onde vão ser 14 horas da Trilha Express, mais diversos conteúdos extras, inclusive o acesso à jornada de formação, às 52 aulas, né? O acesso a essas 52 aulas durante o período de acesso à Trilha Express também, então você vai poder rever todas as aulas que já aconteceram, e também a Trilha Express, além de bônus, templates. Então,
aproveita aí que nós vamos abrir a nova turma no comecinho de agosto, já fica preparado aí, logo eu vou notificar com mais informações, mas já se prepara aí para no começo de agosto você se inscrever na comunidade GPower Analytics e dar um up aí na sua carreira num espaço de tempo muito curto, tá bom? Um abraço, te vejo na nossa próxima aula, até lá!